bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo. Mas os segredos que mudaram a história. Dr. Augusto Cury, em seu livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, na página 16, os segredos que mudaram a história. Acompanhe comigo, por gentileza. Segundo Augusto Cury, a maior genialidade não é aquela que vem da carga genética e nem do que é produzido pela cultura acadêmica, mas é aquilo que é construído no vale dos medos, do deserto das dificuldades e dos invernos e do calor da existência e do mercado dos desafios. Muitos sonhadores, eles desenvolveram várias áreas nobres da situação da inteligência, áreas que todos têm condições de desenvolver. Eles atravessam turbulências, mas que insuperáveis, e suportam pressões que poucos tolerariam. Ou seja, viveram dias ansiosos, sentiram-se pequenos diante dos obstáculos. Alguns foram chamados de loucos e outros de tudo, e zombaram também de alguns. E outros foram discriminados. Tinham todos os motivos para poder desistirem dos seus sonhos, em certos momentos até da sua própria vida existencial, mas não desistiram. Quais foram os segredos? Eles fizeram da vida uma aventura sem fim. Não foram aprisionados pela rotina. Claro que é impossível escapar da rotina. Em muitos momentos ela é o calmante necessário, mas estes sonhadores, eles passaram pelo menos 10% do seu tempo criando, inventando, descobrindo e tiveram uma visão panorâmica da existência em tempos nublados. Foram empreendedores, estrategistas, persuasivos, amigos, otimismo, foram sociáveis e observadores, analíticos e também críticos. Fizeram escolhas e traçaram metas e executaram com paciência. Para alguns filósofos, a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. A paciência, ela é o diamante da personalidade. Muitos discorrem sobre ela e poucos são os seus amantes. Mas os que conquistam colherão os melhores e excelentes frutos. A paciência, ela tem mais poder do que a força. Para alguns pensadores, não meça o ser humano pelo seu poder político e financeiro. Meça pela grandeza dos seus sonhos e pela paciência em executá-los. Mas a paciência precisa de um outro remo para poder conduzir o barco dos sonhos. Qual? Precisa da coragem para poder correr riscos. Os maiores riscos para quem sonha são as pedras no caminho. Tropeçaram nas pequenas pedras e não nas grandes montanhas. Quem é controlado pelos riscos e pelos perigos das jornadas não tem resistência espiritual, não tem resistência emocional e nem física. Cedo recuam. Você tem essa resistência em Deus? Se você tem, continua avante. Quando eu observo aqui, para os que transformem seus sonhos em realidades, eles aprenderam a ser líderes de si mesmos, para depois liderar o mundo em que o cerca. Tinham ambição positiva, queriam transformar a sociedade, a sua empresa, a sua família, o seu espaço afetivo em que vive. Eram pessoas inconformáveis tanto com os problemas sociais quanto com as mazelas psíquicas e espirituais. Os seus sonhos, eles só podem se tornar realidade quando você jamais desista dos seus sonhos, com certeza. Você jamais desista de lutar. Jamais desista de você mesmo.
Segundo a palavra de um pastor afro-americano, o saudoso pastor Luther Master King, ele diz: se você não poder voar, você corra. Se você não poder correr, você anda. Se você não poder andar, você rasteja. Mas nunca desista dos seus sonhos e nem da linha do horizonte que está diante de você. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.